Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Deve estar frio aí, não sei, aqui está bastante friozinho, mas eu gosto, tem que aproveitar, né? Porque a gente não tem muita estação aqui no Brasil diferente, então quando tem o friozinho é bom. Olha só, segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, vamos começar uma nova série, pessoal, de um livro que eu já há algum tempo estava querendo, já estava esperando acabar lá o Jogo dos Deuses para começar aqui, olha. Conspiradores da Hierarquia, a história do Comitê dos 300, um livro importante do John Coleman, um dos clássicos a respeito dessa elite que manda no mundo. Então, com certeza vocês vão gostar, muita informação aqui é importante, tá? Então é isso aí, hoje começamos aí uma nova série, é um pouquinho menor, bem menor do que o Jogo dos Deuses, deve ser mais curta a série, mas vale a pena demais. Então, antes da gente começar, como sempre, vou apresentar os meus quadrinhos para você. Se você ainda não sabe que eu faço quadrinhos, pessoal, e não são infantis, tá? Esses dois aqui, o Prédio e o Lambo, é para toda a família, tipo desenho da Pixar, então você adulto vai curtir e você também pode dar de presente para seus filhos, para seus sobrinhos, seus netos, pode ler junto com eles, tá bom? Mas também é para todas as idades. Os dois têm trilha sonora no Spotify, tá? Para você ler enquanto você ouve as músicas e cria a sensação de estar vendo um filme. Afinal de contas, todos os quadrinhos são roteiros de cinema que eu mesmo escrevi e adaptei, contratando grandes artistas, então material realmente de primeira qualidade. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, que essa aqui a gente aborda muito do que a gente vai falar hoje, toda essa questão de controle social, através da tecnologia, transhumanismo, sociedade secreta, cibernética, até escatologia, tá? Então realmente vale a pena demais, uma trama incrível, super personagens. Temos um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história sobre as armadilhas que tentam pegar os jovens quando eles entram na faculdade, começam a trabalhar a questão de droga, sexo, dependência química, abuso sexual, doutrinação política, mas também com um viés espiritual incrível, sobrenatural, tá? Uma história emocionante, vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, que usava o pano de fundo das artes marciais da luta, para contar uma história de amor. Então, quem gosta de dorama vai curtir, quem gosta de arte marcial também vai curtir. Tem trilha sonora no Spotify, vale a pena demais. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico e eletrizante, uma história que, para quem gosta de emoções fortes, ação sem parar, mas uma mensagem de redenção incrível, de como você superar o mal, encarar o mal face a face e não esmorecer, mas vencer o mal. Então, todos esses quadrinhos, pessoal, todos com mais de 100 páginas, material realmente de primeiríssima qualidade, você adquire comigo, não é por outros sites, não, é pelo meu site filipefolgose.com ou mandando uma mensagem no meu Instagram, e eu explico também como você recebe na sua casa, em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Então, eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição o link do meu site, filipefolgose.com, o link do meu Instagram também, então você entra em contato comigo facinho, e eu mando para você, tá bom? Com o maior carinho. Aqui embaixo eu deixo também o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, gosta do trabalho feito aqui, quiser apoiar, é pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia o canal, tá bom? Então vamos começar, pessoal, vamos começar aqui. Então ele diz assim, olha, quem são os conspiradores que servem esse poderoso Comitê dos 300? Ele fala, os nossos cidadãos mais bem informados, eles estão conscientes que existe uma conspiração, que essa conspiração ela tem vários nomes, como Illuminati, maçonaria, a mesa redonda, o grupo Milner, mas para eles o CFR, que é o Conselho de Relações Internacionais, e a Comissão Trilateral representam mais do que simplesmente vamos dizer, agentes de política externa e política doméstica. Alguns deles, dos cidadãos conscientes,
sabem que, por exemplo, né, a mesa redonda ela tem uma grande influência nos assuntos dos Estados Unidos através do embaixador britânico em Washington, né? Então ele está falando assim, olha, e a gente tem visto agora, né, inclusive com essa questão que está acontecendo na Palestina, como, por exemplo, os Estados Unidos, a política interna americana e externa é influenciado por outros agentes que não são americanos, que não veem, né, os interesses, inclusive, dos próprios americanos. Então ele está falando aqui que o CFR, que foi fundado lá na Inglaterra, né, que é um agente britânico, basicamente, ele fala que tem uma grande influência dentro dos Estados Unidos através do embaixador britânico. Ele fala, o problema é que essa informação, né, real, né, não adulterada pela mídia, né, sobre as atividades de membros, né, desse governo invisível, que basicamente que ele usa a palavra treasonous, né, que é de, vamos dizer, traiçoeiro, né, na verdade, de trair o próprio interesse americano. Ele fala, é difícil de você ter acesso às informações, por quê? Porque, né, eles controlam a própria mídia, né? Então você realmente tem que investigar e saber aonde encontrar essas informações. Então ele fala aqui, vamos falar então alguns casos reais, né, na tentativa, por exemplo, de introduzir o comunismo e desindustrializar a Itália, por exemplo, né? E fala, o Comitê dos 300, né, há tempo atrás ele decretou, né, que deveria haver, né, um mundo muito menor, no sentido, né, de reduzir população, né, na verdade eles controlarem as coisas, né? Então ele fala, essa ideia para eles constituiria um mundo melhor, né? Seria um mundo melhor. Então ele continuou, o autor, né, o Dr. John, ele fala assim, para eles essa quantidade de comedores inúteis, né, eles estão consumindo recursos naturais escassos e, portanto, eles devem ser diminuídos, né? E isso eu falo bastante aqui no Caos, né, no meu próprio livro, né, sobre essa mentalidade deles de assim, nós temos, vamos dizer, por sermos a elite, nós temos o dever de agirmos como basicamente predadores da civilização humana. O ser humano não tem predador, então nós temos que servir como predadores para, né, agirmos como um agente ecológico de contrabalançar o número de população humana, né? Essa é a mentalidade deles. Então, assim, para eles, o progresso econômico e o progresso industrial, isso apoia, isso, vamos dizer, favorece o crescimento populacional. Então, só nessa frase já tem muita coisa incluída, porque, por exemplo, como eles controlam a economia, os mercados financeiros, eles promovem crashes, né? Eles promovem quebras, eles promovem inflação. Para quê? Obviamente, reduzir o consumo da população, desestimular, inclusive, novos, né, jovens a casarem. Então, uma das grandes, né, eles agem em várias frontes, né? Isso aqui eu estou fazendo um parênteses aqui. Então, por exemplo, desde aborto, pílula anticoncepcional, né, comportamentos sexuais, tudo assim para não, né, contra, vamos dizer, formação de família e né, natalidade. Um dos desestimuladores que muita gente não faz essa ligação, um desestimulador tácito, vamos dizer assim, implícito, é o quê? É crise econômica. Porque se um jovem ele não consegue, né, entrar no mercado de trabalho, ele não tem, né, ele não vê perspectiva de sustentar, mal consegue se sustentar, imagina, ele fala, não, como que eu vou formar uma família, como que eu vou, né, ter filho? Isso é uma das formas de desestimularem o, né, crescimento populacional. Então, portanto, né, eles vão obviamente contra, né, o que está escrito na Bíblia, em Gênesis, né, quando Deus dá aquele mandamento, crescer e multiplicai-vos, né? Então, para eles, isso tem que ser subvertido.
Inclusive, o ataque é um dos grandes motivos, tem vários outros, né? Mas dos ataques ao cristianismo, à Bíblia, é porque a Bíblia e o cristianismo promovem exatamente vida, né? Tem vida, né? Tem casais, né? Gerações, constituir família, né? Então, ele fala assim, esse chamado, né? Esse ataque contra o cristianismo, né? Essa lenta desintegração do parque industrial de nações, né? E não é à toa que eles foram, ao longo das décadas, desmantelando os parques industriais dos países ocidentais e migrando isso para a China, né, comunista, porque para estar debaixo do controle estatal, né? A destruição de milhares de vidas humanas, né? Isso é considerado pelo Comitê dos 300 como um excesso populacional. Então, eles não têm menor culpa, pessoal, em fazer isso, né? Ao contrário, eles acham que eles estão fazendo bem, né? Outra coisa, né? A remoção de qualquer líder que ouse se colocar no caminho desse planejamento global do comitê, né? Para alcançar esses objetivos. Então, de novo, eles, né? Claro que além disso tem traços de psicopatia e, né, demoníaco mesmo, mas assim, eles não têm nenhum problema, pessoal, né, nenhum problema moral em a democracia interferir com o governo, derrubar governo, não tem problema nenhum, né? Então, assim, alvos, né, logo no começo do comitê, por exemplo, na Itália e no Paquistão, ele vai citar 2 casos. Então, o ex-primeiro-ministro da Itália, Aldo Moro, foi um dos líderes que se opuseram a esse crescimento zero e a redução populacional planejada para a Itália. Portanto, né, ele foi alvo da ira do Clube de Roma, né? E em Roma, né, lá no fórum, né, num processo em 10 de novembro de 1982, um amigo chegado do Moro testemunhou que o ex-primeiro-ministro estava sendo ameaçado por um agente do Instituto Real de Royal Institute of International Affairs, né, que também era membro do Comitê dos 300, tá? Enquanto ele era também secretário de Estado dos Estados Unidos. E quem que era essa figura? Né? Ninguém menos que o Harry Kissinger, né? E ele fala, vamos lembrar que o primeiro-ministro Moro, ele foi raptado pela Brigada Vermelha em 1978 e subsequentemente foi morto, tá? Então, esse processo, né, que estava tendo, onde os membros da Brigada Vermelha, né, vários testemunharam o fato de que eles sabiam que havia um alto envolvimento de políticos americanos nesse plano de matar o Moro, né, o Aldo Moro. Então, enquanto eles estavam ameaçando o Moro, o Harry Kissinger, ele obviamente não estava, vamos dizer, promovendo a política externa americana, mas ele estava agindo de acordo com as instruções recebidas do Clube de Roma, né, que é, vamos dizer, um braço de política externa do Comitê dos 300. Então, isso que a gente tem que entender. Tem o Comitê de 300, daí você tem várias instituições que cumprem os objetivos do Comitê dos 300. Então, o Clube de Roma é um, né? O CFR é outro, a Comissão Trilateral é outra, né? O Bilderberg é outro, tá? Então, a testemunha, né, que trouxe, vamos dizer, essa notícia explosiva, né, lá no processo, né, ele era um associado próximo ao Moro, chamado Corrado Guerzoni. E o seu testemunho explosivo foi
televisionado na Itália, né? E também através do rádio, né? Então, em 10 de novembro de 1982, e foi impresso em vários jornais italianos, né? Mas essa informação vital foi suprimida nos Estados Unidos. Apesar de internamente, né, ser vinculado, as agências de notícias cercearam para que isso não chegasse, né, não só nos Estados Unidos, em outros países também, né, principalmente dos países do que eles chamam atlanticismo, né, que é essa aliança Inglaterra e Estados Unidos, mas outros países da Europa também. O que chegava assim era quem tinha ouvido na Itália, que na época também não tinha rede social, né? Hoje seria um pouco mais difícil de controlar essa supressão de informação, mas enfim, né? Então, ele continua falando assim, esses ditos bastiões da liberdade de expressão e de informação, né? Como, por exemplo, o Washington Post e o New York Times, eles não, vamos dizer, imprimiram nenhuma linha a respeito do testemunho, né, do Guerzoni nesse julgamento ali dos Brigadas Vermelhas, né? Então, olha só, peraí, por que os jornais ditos, né, grandes defensores, né, da liberdade, da democracia, né, da verdade, como o Washington Post e o New York Times, por que eles não publicaram nada a respeito do testemunho, né, de uma testemunha-chave no julgamento do ex-primeiro-ministro que foi raptado e assassinado, né, dizendo que eles estavam obedecendo, a Brigada Vermelha estava obedecendo a ordem de políticos americanos, né? E ele fala, e essas notícias também não foram noticiadas em nenhuma rede de televisão, né? O fato de que, né, o Aldo Moro, que foi um político líder na Itália durante décadas, que foi raptado, né, à plena luz do dia, na primavera de 1978, e todos os seus guarda-costas foram assassinados a sangue frio, e isso não foi considerado merecedor de ser notícia, né? Mesmo quando, né, o Kissinger foi acusado de ter sido cúmplice desses crimes, o Harry Kissinger, né? Ou será que esse silêncio na mídia foi causado exatamente pelo envolvimento do Kissinger no caso? É claro, né, pessoal? É óbvio. Então ele fala, o autor, né, o Dr. John aqui, quando eu expus esse crime hediondo em 1982, eu demonstrei que o Aldo Moro, como membro leal do Partido Democrático Cristão, ele foi assassinado os assassinos eram controlados pela loja maçônica P2 na Itália, que é uma das lojas maçônicas mais, vamos dizer, poderosas, né? Não só na Itália, mas como na Europa toda, né? E com o objetivo era de, vamos dizer, forçar com que o governo italiano obedecesse às ordens do Clube de Roma para desindustrializar o país e reduzir consideravelmente a população italiana. Então não é à toa que isso foi, né, virada dos anos 70 para os anos 80 e que hoje, em 2025, né, que já tem muito tempo, que a Itália vive uma crise populacional. Tem vilas inteiras italianas que não tem ninguém, estão abandonadas. Inclusive, né, você pode comprar, às vezes, até casa por um euro. Porque está uma crise séria populacional na Itália. Não só a Itália é um exemplo, né? Ele está dando um exemplo de como essas políticas deles vão sendo implementadas, né, a contragosto, né? E muitas vezes sem a população saber. As pessoas estão vivendo as suas vidas, trabalhando, mas não estão vendo, né, esses planos assim sendo implementados na sociedade, né? O plano do Moro era estabilizar a Itália através de crescer, né, o emprego, né, e através de uma política
também de industrialização e crescimento econômico, né? E isso iria fortalecer, no caso, né, a oposição cristã ao comunismo na Itália, né? E iria fazer a desestabilização do Oriente Médio, que é o primeiro objetivo deles, muito mais difícil, né? Então a gente tem que entender que os planos eles são várias etapas, né? Então o que a gente está vendo agora na Europa, que não é só na Itália, né, essa desestabilização social, essa tentativa de descristianizar a Europa, né, tanto através de menos população quanto outra tentativa é culturalmente promover outros valores não cristãos, ateísmo, né? Mas era o que? Eles sempre tiveram esse plano de o quê? Desestabilizar países no Oriente Médio, né? Então, o que a gente vendo na Síria, vendo no Afeganistão, e o que promover um fluxo migratório forçado dentro da Europa, basicamente uma invasão, né? O que? Islâmica, para criar choque social e, de novo, né, inclusive substituição demográfica. Então, você vê que, né, essas ondas migratórias que não são novas, que já tem décadas, você está vendo uma mudança demográfica em países como Inglaterra, França, Alemanha, né? Porque para os ocidentais cristãos, não tenha filho, né? É desestimulação. E para os islâmicos, né, eles têm filhos. Então, né, a balança demográfica já está invertendo, né? Você tem, né, não é notícia nova, né? Por exemplo, na França, né, os nomes islâmicos são, todo ano tem mais bebê batizado com o nome islâmico do que com o nome cristão. Na Inglaterra também, né? Então, pessoal, isso é fato, né? Ele fala, o autor continua. Então, desde o começo, né, se tornou claro o quão a longo prazo eram os planos dos conspiradores. Eles não pensam em termos de plano de 5 anos, né? Nós precisamos voltar às declarações do Adam Weishaupt, né, que é o fundador do Illuminati lá no século XVIII, né? Foi fundado em 1776. Ele fala, a gente precisa voltar lá, né, para o que ele falava a respeito, né, do cristianismo, para entender como o assassinato do primeiro-ministro da Itália faz parte desse plano, né? Então, a morte e, pessoal, primeiro-ministro é como matar o presidente, assim, não é algo grave, né? Ele fala, a morte do primeiro-ministro, ele removeu algo que impedia a desestabilização da Europa, né? O plano de desestabilizar a Itália, né? E, vamos dizer, permitia que os planos dessa conspiração também no Oriente Médio fosse avançado, né? Com a Guerra do Golfo, alguns anos depois. Então são etapas, né, pessoal? Então primeiro a gente destabiliza aqui, depois a gente age ali. Então assim, e eles vão fazendo isso ao longo do tempo, né? Ele continua, a Itália foi escolhida como um teste para o Comitê dos 300, né? Vamos pegar um país e vamos testar, né, como a gente desestabiliza. Então a Itália era importante para os planos dos conspiradores porque é um país, né, no meio da Europa e próximo, né, também ao Oriente Médio, né? Você tem acesso à Itália através do Mar Mediterrâneo e também por terra, né? A Itália ela pode ser alcançada tanto por terra, né, quanto pelo Oriente Médio, né? E também é a sede da Igreja Católica, que o Adam Weishaupt ordenava que fosse destruída. E vamos dizer, a casa também de algumas das famílias oligárquicas mais poderosas da Europa,
conhecidas como a nobreza negra, né? Black Nobility, tá? Que remonta os venezianos, né? Então, a Itália deveria ser enfraquecida com a morte do Moro, né? E as repercussões disso iriam também fazer com que eles tivessem, vamos dizer, um sinal verde para desestabilizar, começar a fazer a desestabilização do Oriente Médio, né, através da influência americana na região. A Itália é importante por outra razão também. Era vamos dizer, uma porta para as drogas entrarem na Europa através do Irã e do Líbano. E ele fala, e nós vamos retomar esse assunto um pouco mais para frente. Então, vários grupos têm combinado, né, debaixo do nome do socialismo, para, vamos dizer, causar a derrocada, né, de diversos governantes italianos desde que o Clube de Roma foi estabelecido em 1968. Entre eles, né, está a nobreza negra, né, como eu falei, de Veneza e de Gênova, a loja P2 de maçonaria e a Brigada Vermelha, né, todos trabalhando juntos para o mesmo objetivo. Investigadores de polícia em Roma trabalharam, né, no caso do rapto, né, do Aldo Moro né, a Brigada Vermelha, e eles chegaram em vários nomes que eram de famílias proeminentes italianas que estavam trabalhando junto com esses grupos de terroristas. Então você fala, pô, por que essas famílias, né, de nobreza italiana, onde, em que circunstância eles teriam qualquer tipo de ligação, né, com terroristas, né? Então, para ver que, na verdade, né, os terroristas estavam só obedecendo, eram agentes, né, era pau mandado dessas famílias poderosas, né? A polícia também descobriu evidências em pelo menos 12 casos que essas poderosas e proeminentes famílias tinham permitido com que as suas propriedades fossem usadas como esconderijos de células das Brigadas Vermelhas. E ele continua falando assim, o que a aristocracia política americana estava fazendo, né, estava colaborando para destruir a República Italiana, né, é uma notável contribuição, né, de ter alguém como Richard Garner, né, como um embaixador americano do Carter, né, que era o presidente Carter, que era democrata, né, na Itália. Então, deixa eu reformular o que ele está falando. Ele está falando assim, olha, a gente vê também a influência não só das famílias italianas, mas, né, da esquerda americana, através do embaixador Richard Garner em Roma, né? Naquela época, o Garner ele estava operando debaixo do controle de um cara chamado Bettino Craxi, que era um importante membro do Clube de Roma e um homem-chave na OTAN, tá? O Craxi, ele era o líder das tentativas dos conspiradores para destruir a República Italiana. E como nós iremos ver, né, o Craxi, ele quase conseguiu arruinar a Itália, né? E como um dos líderes dos conspiradores, né, dessa hierarquia, ele foi capaz de, vamos dizer, ele conseguiu promover no parlamento italiano leis permitindo divórcio, permitindo aborto, resultando numa das mudanças sociais mais desastrosas, né, contra não só a Igreja Católica, mas contra a moral cristã na Itália, tá? Então,
a gente tem que entender como essas coisas são operadas e como essas coisas são implementadas na sociedade, né? Então, está falando assim, né? De novo, qual que é o objetivo final? Vamos reduzir população. Como que a gente faz isso? Vamos desestabilizar a sociedade também, né? Então, de novo, eles agem em várias frontes, né? Vamos, então, dizendo, não, vamos dar direito às mulheres, né? Vamos dar, então, direito ao aborto, né? Direito ao divórcio, né? Porque, óbvio, desestabiliza a família, né? Mata a criança. Então, eles vendem o peixe, né? Na verdade, o objetivo deles é o quê? Desestabilizar a redução populacional. Como que faz isso? A gente vende para a população como sendo um direito. Nós estamos, olha, dando direito a vocês matarem as crianças, né? O fato é esse. Bom, continua aqui. Após o presidente Reagan ter sido eleito, um importante encontro aconteceu em Washington em dezembro de 1980, né, debaixo da vista do Clube de Roma e do Partido Socialista Internacional. Ambas organizações eram diretamente responsáveis, eles respondiam ao Comitê dos 300. Né? A principal agenda era formular formas e meios de como neutralizar a presidência do Ronald Reagan. Né? Um plano foi adotado, né? E conforme nós olhamos para trás, fica perfeitamente claro como os conspiradores conseguiram implementar esses planos, né? Então, para que a gente consiga entender como era, né, extenso, né, essa conspiração, é apropriado nesse ponto nós nomearmos os objetivos do Clube dos 300, do Comitê dos 300, para basicamente a conquista e o controle do mundo, né? Há pelo menos 40 braços oficiais do Comitê dos 300, né? E nós vamos listá-los todos, né? Junto com a descrição das suas funções. A partir do momento que esse estudo se tornar fácil, né, para que a gente possa entender, né, como que um corpo central conspirador, vamos dizer, é capaz de operar de uma forma tão bem sucedida, né, e porque, né, não há nenhum poder na Terra que possa, né, vamos dizer, ir contra, né, a agenda deles, contra basicamente a fundação do mundo civilizado, né, e contra a liberdade individual, especialmente aquilo que está inscrito na Declaração da Constituição Americana, né? Então, eu fazendo parênteses aqui, não tem nada no mundo, mas Deus consegue, né? A igreja de Deus tem conseguido resistir, né, esses avanços aí deles, né? Mas então ele continua falando assim, graças ao testemunho, ao testemunho lá do Gersoni, né? A Itália e a Europa, não os Estados Unidos, mas eles começaram a aprender a respeito de como o Henry Kissinger ele estava por trás da morte do Aldo Moro, né? Esse assunto trágico demonstra a habilidade do Comitê dos 300 de impor a sua vontade sobre qualquer governo sem exceção, né? Garantir a sua posição como membro da sociedade secreta mais poderosa no mundo, né? E o autor fala, e eu não estou falando sobre maçonaria, ele está falando que o clube, né, que o Comitê dos 300 está acima da maçonaria. Então ele fala assim, que garantir essa posição de membro fez com que o Henry Kissinger não só conseguisse amedrontar o Moro, mas ele conseguiu fazer com que as suas ameaças de eliminar o Moro deixassem de ser só ameaças, né, e fossem verdade, né, e ele também conseguiu implementar, né, vamos dizer, a derrocada econômica e industrial na Itália, né. Então, em junho e julho de 1982, a esposa do Aldo Moro testificou, né, na corte, né,
sobre o assassinato do esposo, né? E também falou a respeito de várias ameaças contra a vida dele, né? O que ela chamava de, vamos dizer, terem sido feitas por uma figura política de alto escalão americana. Ela estava se referindo ao Harry Kissinger, né? Então a senhora Eleonora Moro, ela repetiu precisamente a frase, né, a respeito do Harry Kissinger, que já tinha sido dita no testemunho do Guerzoni. Ele fala assim: ou vocês interrompem, né? Desculpa, aquilo que o Harry Kissinger falou para o Moro, né? Que o Guerzoni também testificou, falando assim: olha, ou você interrompe a sua linha política, ou você vai pagar caro por isso, né? Ameaçando, né? Então, assim, não teve só um testemunho, né, do Guerzoni dizendo que era o Harry Kissinger que tinha intimidado o Aldo Moro. A própria esposa do Aldo Moro também confirmou que o Harry Kissinger tinha ameaçado ele, né? E o Harry Kissinger, o Guerzoni, ele continuou explicando na corte que o Kissinger, ele tinha feito essas ameaças no hotel, no quarto de hotel do Moro, durante uma visita oficial, né, de líderes americanos. Então, quando tanto o primeiro-ministro quanto o ministro de Relações Exteriores da Itália, né, lembrando que a Itália é um país membro da OTAN, né, eles disseram que, né, eles não seriam sujeitos a nenhum tipo de pressão e ameaça de tipo da máfia, né? Essa foi a resposta. E o Moro, então, peraí. Então, peraí, ele fala assim: então o Kissinger, que na época e ainda quando o livro foi escrito, né, um importante agente do Instituto de Assuntos Internacionais, né, membro do Clube de Roma e membro do Conselho de Relações Internacionais e membro também da Comissão Trilateral, né? Harry Kissinger, e membro do Bilderberg, né? O Harry Kissinger estava em todos esses grupos, né? Então, o papel do Kissinger para desestabilizar os Estados Unidos, né, através de 3 guerras, né, guerras no Oriente Médio, guerra na Coreia e guerra no Vietnã, é bem conhecido, né? Por exemplo, né, o seu papel na Guerra do Golfo, né, aonde o exército americano agiu basicamente como mercenários para o Comitê dos 300 em derrubar, né, em fazer com que o Kuwait, né, voltasse a estar debaixo do controle, né, do Comitê dos 300, e também fazer do Iraque um exemplo para que qualquer nação menor não tentasse controlar o seu próprio destino, né? Então, no caso ali era o quê? Controle do petróleo, né? Então, o Kissinger também ameaçou o falecido Ali Bhutto, presidente da nação soberana do Paquistão, né? Então, para eles, o crime que o Bhutto fez, né, foi de implementar um programa nuclear no seu país, né? Como um Estado islâmico, o Paquistão se sentiu ameaçado pela contínua agressão israelense no Oriente Médio. Então, o Bhutto, ele foi, vamos dizer, morto judicialmente em 1979 pelo Conselho de Relações Internacionais, né, pelo representante do Comitê de Relações Internacionais no Paquistão, o general Zia-ul-Haq, né. Vamos dizer, então, que ele foi basicamente um golpe apoiado pelo Conselho de Relações Internacionais, né. Então, na sua ascensão ao poder planejada, né, o Haq, o general, encorajou
uma multidão a tacar fogo na embaixada americana em Islamabad, né? Para mostrar a força do CFR no próprio país, né? E alguns anos depois, o Ulhag, né, o general Zia Ulhag, ele pagou com a sua vida, né, ao interferir na guerra do Afeganistão, né? O avião dele, o Hércules C-130, foi derrubado com um ILF, né, que é um pulso de frequência elétrica, né? Foi derrubado logo depois que se levantou, né? Então, o que ele está falando aqui? Basicamente, a gente vê como eles vão... Não interessa quem está no poder. Então, se tem um presidente eleito, a gente promove um golpe, bota ali um teste de ferro, um laranja. Se esse teste de ferro sai da linha, a gente mata e bota outro no lugar, né? Então ele fala, o Clube de Roma agindo, né, debaixo das ordens do Comitê dos 300 para eliminar o general Ulhag, né? Eles não tiveram nenhum problema em sacrificar também a vida de vários militares americanos que estavam a bordo do voo, incluindo, né, um chefe de defesa da inteligência americana, do exército, e um brigadeiro general chamado Herbert Walson, tá? Então o general Ulhag, ele havia sido avisado pelo serviço secreto turco para não viajar no avião e que o avião seria derrubado em pleno voo, né? O pensamento do Ulhag era que se ele levasse membros do exército americano junto no avião, isso serviria basicamente como uma segurança, vamos dizer, uma apólice de seguro, né, de que eles não iriam fazer nada contra ele. Mesmo assim, independente, né, derrubaram o avião porque para eles, né, qualquer vida, mesmo vida de um americano, né, o objetivo, né, alcançar o objetivo e a agenda vamos dizer, mais importante que qualquer vida individual, né? Aí o Dr. John Coleman fala assim, no meu livro de 1989 chamado O Terror nos Céus, eu registrei o que aconteceu, né, a respeito do avião que foi derrubado. Então, logo após... Então aqui ele fala assim, olha, de acordo com o testemunho escrito do Bhutto, né, que foi levado escondido do país enquanto ele estava na prisão, o Kissinger, ele ameaçou de forma severa ele, dizendo o seguinte, eu vou fazer de você um exemplo terrível, né, se você continuar com a tua política de construir nação, né, no sentido de implementar crescimento econômico, né? E o Bhutto, então, também foi um outro, da mesma forma que o Aldo Moro lá na Itália, o Bhutto no Paquistão se tornou um inimigo do Kissinger, inimigo do Clube de Roma e foi, né, obviamente, inimigo do Comitê dos 300. Por quê? Porque ele começou a implementar um programa de energia nuclear para modernizar a indústria no Paquistão, né? E isso, segundo o Comitê dos 300, era uma contravenção direta às ordens dadas pelo Harry Kissinger para o parlamento paquistanês, né? O que o Kissinger estava fazendo quando ele ameaçou o Bhutto não era uma política oficial americana, mas era uma política basicamente da versão moderna do Illuminati, né?
dessa organização secreta. Então, de novo, né? Usando a autoridade do governo americano, né? Então, é o que são infiltrados na máquina estatal, que usam a força militar dos Estados Unidos, por exemplo, né? Para implementar políticas que não foram votadas, né? Não foram votadas no Congresso americano, não tem nenhum tipo de processo legítimo, democrático, né? Apoiado pela população americana. Os americanos né? nem chegou na cabeça deles qualquer... Né? Não teve voto americano para autorizar uma intervenção num outro país. Então, de novo, né? É o tal do... Esse é o verdadeiro Deep State. Se existe um Deep State, é esse, né? Que ele é supranacional, né? Não está limitado só aos Estados Unidos, à Inglaterra, ou, né, que país que seja, né? Então, nós temos que ter um entendimento claro de como, por exemplo, né, a tecnologia da energia nuclear, ela tem sido condenada no mundo através de um movimento falso de ambientalismo, né, que foi estabelecido e é financiado pelo Clube de Roma, né? Para o quê? Para, obviamente, demonizar a energia nuclear, o uso de energia nuclear, né? Por quê? Porque ele sabe que se você tem quanto mais energia, mais você tem possibilidade de crescimento. Você melhora a economia, você tem mais dinheiro, o quê? Você tem mais população, as pessoas comem mais, as pessoas têm mais filho, né? Então, uma das formas de controlar o crescimento é controlar energia, controlar comida, né? Fonte de energia. Então, com a energia nuclear, né, gerando eletricidade barata, né, e abundante, países do terceiro mundo gradualmente poderiam se tornar independentes da ajuda americana, né? E também dos créditos do FMI, né? Os países de terceiro mundo não ficariam na mão desses globalistas assim, endividados em política externa, né? E eles começariam a se tornar o quê? Verdadeiramente soberanos. Então, a eletricidade gerada por energia nuclear é chave para fazer com que países do terceiro mundo saiam de seu estado atrasado, né? Mas o Comitê dos 300 exatamente quer que eles continuem nessa situação, não só né, para não ter crescimento populacional, não estarem mais o que para continuar permanecerem basicamente uma colonização forçada, né? Países que só exportam commodities, países que não têm, né, precisam estar dependente de ficar importando tecnologia, não tem parque industrial próprio, né? Tudo isso é interferência deles, né? Então ele fala assim, menos ajuda internacional significa menos controle, né? E também menos controle dos recursos naturais dos países pelo FMI, né? É como se fosse uma Bolsa Família para os países, né? Por isso que eles querem, né, os países também debilitados, da mesma forma que eles querem num nível, vamos dizer, social, que, né, a população continue ignorante, continue sem educação, né, continue dependente. Isso acontece também na escala nacional. Em escala nacional, se eles mantêm, né, países subdesenvolvidos, eles têm não só acesso às commodities, né, dos países, aos seus recursos naturais, a sua mão de obra barata, né? Então, a ideia, né, de países em desenvolvimento tomarem, né, o destino nas suas mãos era anátema para o Clube de Roma e para o Comitê dos 300, né? Era absolutamente contrária ao objetivo deles, né? Então ele fala, nós temos visto a oposição à tecnologia nuclear nos Estados Unidos
ser usado de forma bem sucedida para impedir o desenvolvimento desses países conforme os planos do Clube de Roma do crescimento zero, pós-industrial, da sociedade pós-industrial. E vamos falar, isso também está, obviamente, nos alvos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, né? Quem manda na ONU, pessoal, é esse Comitê dos 300, né? Então, no discurso de salvar o planeta, né, querem, no fundo, manter as pessoas numa coleira, né, sem né, acesso à tecnologia, sem capacidade de crescimento e, no fundo, de alimento, né, pessoal? Quando a gente vê crise alimentícia, a gente tem tanta abundância no mundo, pessoal, tanta produção, né? Não é falta nem de tecnologia, nem de terra agrária, não. É propositalmente para controlar, né? Não só fazer redução populacional e controle econômico, né? Então, eu continuo assim. A dependência da ajuda, né, ajuda financeira americana, ela mantém países na servitude, né, assim, basicamente escravizados ao Conselho de Relações Internacionais. Os povos desses países, eles recebem muito pouca ajuda, né, desses dinheiros, né, que são destinados, porque geralmente grande parte vai para o bolso dos líderes dos governos, né, que permitem com que o acesso aos materiais, né, naturais dos países sejam roubados, basicamente, né, pelo FMI, como, por exemplo, né, o Mugabe no Zimbábue, né, ou a ex-Rodésia, né, são bons exemplos de como os materiais naturais, né, nesse caso, como, por exemplo, né, cromo de alta qualidade, né, foi controlado, passou a ser controlado, né, pelas essas agências, né. Então ele fala uma empresa chamada Lonho, que é um conglomerado gigante conduzido pelo Angus Ogilvy, era um importante membro do Comitê dos 300, né, e primo da Rainha Elizabeth, né, que agora tem o total controle dos recursos naturais daquele país, enquanto o povo, né, está na miséria, na pobreza, né, eles recebem 300 milhões na época do governo americano, e esse dinheiro, de novo, não chega na população, né? Então, como que os conspiradores mantêm, né, o seu controle sobre o mundo, especialmente no seu controle dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Uma das questões mais perguntadas é como uma única entidade, né, ela consegue exercer esse controle. E esse livro é exatamente a tentativa de responder essa e outras questões, né? A única forma de nós realmente entendermos o sucesso desses conspiradores é mencionar e discutir essas sociedades secretas, essas organizações de fachada, essas agências governamentais, bancos, né, companhias de seguro, né, companhias de comércio internacional, indústria petrolífera e centenas de outras entidades e fundações, né, que são comandadas por que os membros dessas organizações, eles estão no grupo dos 300, né? E é assim que eles controlam, né? Então, você tem essa direção que faz com que os seus membros sejam, né, nomeados presidentes de empresas, estejam em líderes de fundações, né, sejam políticos colocados em posições de poder, né? E ele fala que a forma é isso, exatamente falar, tirar
trazer isso ao público, trazer isso à baila, né? Que a principal forma de controle é o quê? Fazer com que a população não saiba, com que eles operem escondidos, né? Porque sabe que se a população soubesse, obviamente iria se levantar, né? E ir contra essa agenda. Bom, então a gente encerra nosso vídeo de hoje, né? Um primeiro vídeo introdutório e já legal porque ele já traz 2 exemplos claros de como 2 países, né? No caso, né? Itália e Paquistão, por exemplo, 2 líderes dos países foram mortos, né? E isso, você fala assim, então, não tem nenhuma soberania nacional, né? Não tem. Realmente, quando eles querem, se as pessoas não obedecem, eles literalmente, né, matam e colocam outra pessoa, né? Bom, primeiro, tem muita coisa, o livro é muito bom, e entre detalhes e dá nomes, né, pessoal? Então, né, se prepare aí que a gente vai continuar, vamos avançar. E novamente, né, você vê que a agenda deles, obviamente, é anticristã, né? Então, se você assistindo esse vídeo entendeu, né, que existe uma direção, uma tentativa de controlar o mundo, que não é só política, não é só econômica, mas é espiritual também, né? E que, querendo ou não, ou a gente tem que escolher que lado a gente está. Ou a gente está debaixo dessa influência, ou você está alinhado com Deus, né, que quer promover vida, que quer, né, promover vida, pessoal, família, vida, né, não destruição, né. Vai entrar na questão de como eles também movimentam dinheiro através de tráfico de droga, de tráfico humano, é o mal na terra, pessoal, basicamente assim. Então, a única forma da gente estar de fora dessa influência, além da gente conhecer intelectualmente, né, conhecer a verdade vos libertará, mas espiritualmente você não está debaixo dessa autoridade. E isso que eu quero te convidar hoje a você fazer uma aliança com Cristo, com Deus encarnado, que morreu, veio aqui, morreu e deu sua vida e derramou seu sangue para que eu e você hoje possamos, né, ter os nossos pecados perdoados e termos acesso novamente a Deus e ter comunhão com Deus. Então, como a gente faz isso? Confessando com a nossa boca, né? Crendo no coração e confessando com a nossa boca. Então, se você crê no teu coração, que você fala, não, eu quero ter uma aliança com Deus, eu sei do lado que eu quero estar com Deus, eu não quero estar com o inimigo de Deus. Você precisa tomar essa atitude, essa decisão de fé, fazer um ato do que? Uma oração, confessando, declarando aquilo que você crê dentro do teu coração. Você precisa externalizar isso falando. Amém? Então, eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo. Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço por esse dia, Pai. Dia 11 de agosto de 2025 é o dia que eu tomo uma atitude, Pai. Eu me posiciono. Eu peço-te perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo, Pai, das minhas falhas. Eu reconheço a minha necessidade de salvação, que eu preciso ser salvo. E eu clamo, Pai, o teu amor, Pai, o teu sangue sobre a minha vida. Eu te confesso, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero ser um contigo, Pai. Eu faço uma aliança hoje no teu sangue derramado, Pai, na autoridade do teu nome sobre todo nome, Pai. Eu faço uma nova e eterna aliança, Pai. Eu recebo o teu Espírito Santo em mim, Pai. Eu peço, Espírito Santo, venha me revivificar, Pai. Venha me tornar uma nova criatura. Eu ser um contigo, Pai. Eu entrego a Ti os meus pensamentos, minhas emoções, Pai. O meu corpo, Pai. Tudo que eu sou, Pai. Para que Tu venha, através, Pai, da minha vida, implementar, Pai, o Teu reino aqui na terra, estender o Teu reino, que eu seja um embaixador, que eu cumpra o Teu querer aqui na terra como no céu. Eu entrego, Pai, não há nada na minha vida que está fora, Pai, do Teu poder e da Tua autoridade. Hoje eu sou Teu, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, Senhor.
Obrigado, Pai, porque Tu me resgata das trevas, toda a cadeia, toda a escravidão espiritual hoje foi quebrada, Senhor, e hoje eu sou liberto, Pai, em Ti. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, Pai. Eu te louvo pela vida eterna que Tu hoje me dá, Pai, que eu sou hoje Teu filho, eu passo a ser Teu filho, Pai, uma nova criatura. Glória a Ti, eu te louvo e te agradeço pelo Teu amor e pela Tua graça. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter comunhão com Deus, uma rotina diária de leitura bíblica, de oração, amém? E busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, para você ser discipulado, amém? Você está andando com pessoas que têm o mesmo Espírito que você, que são teus irmãos espirituais, a tua família espiritual, amém? Então é isso, pessoal, glória a Deus pela sua vida, amém? Pela tua decisão aí. Tem festa no céu, a Bíblia diz, quando, né, alguém confessa Jesus Cristo e é salvo, amém? É resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, amém? Então, pessoal, né, novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Aproveite, né, garanta o seu, vale a pena realmente demais, são histórias incríveis, emocionantes e vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Então, desejo uma excelente semana, a gente se vê quinta-feira, Deus abençoe, tchau!